Deus abençoe tua vida, você que vai nos acompanhar pelas nossas mensagens no YouTube, Herédia Casquel. Deixe o seu like, se inscreva, se sentir de Deus, compartilhe com mais alguém, deixe Deus te usar, deixe a Deus usar a tua vida, para que esta mensagem chegue a mais pessoas, para que a pregação do Evangelho de Cristo, que o ID, possa chegar a todas as nações. O que eu quero pregar neste momento, nesta mensagem para você, é o Evangelho de Cristo. Nós somos guiados pelo Evangelho, fomos chamados, cremos no Evangelho. O que é o Evangelho? O que é essa mensagem pregada? Primeiro, o Evangelho são boas novas de grande alegria, segundo o que fala Lucas 2, do 10 ao 11. O Evangelho, ela é a boas novas de alegria, ela traz alegria para o pecador, porque ele traz a salvação, ele traz a restituição de tudo aquilo que foi roubado, ele traz a glória de Deus na vida do ser humano, ele traz uma alegria que foi perdida devido às ilusões deste mundo, devido às situações. Ele deve ser pregado, né? Ele foi pregado até no Antigo Testamento. Hebreus 4:12 já fala que foi pregado desde os tempos de Abraão. Esta mensagem do Evangelho foi pregada quando pediu para imolar Isaac, já estava sendo pregado o Evangelho, porque era um simbolismo de Cristo que ia morrer na cruz. O Evangelho exibe a graça de Deus. Atos 4, 13 e 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 2, ele mostra a graça. Qual que é a graça? O favor imerecido, esta morte que Cristo fez por nós, que nós não merecíamos. O Evangelho, ele é o conhecimento da glória de Deus. 1 Coríntios 4, 4 ao 6, se você quer conhecer a glória de Deus, se você quer conhecer, você tem que ler o Evangelho, ler a palavra de Deus, ouvir esta pregação, que se resume, a Bíblia toda se resume na pessoa bendita de Cristo, que é apresentado na pregação do Evangelho. A vida e a imortalidade são trazidos à luz. 2 Timóteo 1,10 é falado sobre a vida, é falado sobre a imortalidade. O Evangelho é o poder de Deus em Romanos 1,16, em 1 Coríntios 1,18, ele é glorioso em 1 Coríntios 4,4, ele é eterno em 1 Pedro 2,5. Essa mensagem que Cristo morreu na cruz por nós, ela é uma mensagem eterna, ela vai durar os séculos dos séculos e jamais será esquecida na eternidade, porque foi presenciado pelos anjos, pelo próprio Deus. Este Evangelho, essa morte de Cristo por mim e por você, ela é eterna, sempre será lembrado também, como fala em Apocalipse 14:6, ele foi pregado até pelo próprio Cristo. Mateus 4:23 e Marcos 1:14, o próprio Cristo pregou o Evangelho, porque não tem coisa mais gostosa, mais recompensante do que pregar o Evangelho de Cristo, levar esse Evangelho às pessoas carentes, às pessoas que necessitam. Os que ouvem esse Evangelho devem apegar-se à verdade, Gálatas 1:6 ao 7, deve não se envergonhar, Romanos 1,16, não se envergonhar desta mensagem, porque Cristo morreu por nós, pecadores. Eu não me envergonho, eu creio, eu busco, eu acredito que há uma recompensa para aquele que o Senhor busca, viver em sujeição ao Evangelho, obedecer o que o Evangelho manda, 2 Coríntios 9:13, né? E batalhar pela fé no Evangelho. Eu trabalho pela fé no Evangelho, prego o Evangelho, quero que mais pessoas se convertam, quero que mais pessoas aceitem a Cristo, através do meu batalhar no Evangelho, através de sacrificar também. A Bíblia também fala, sacrificar amigos, sacrificar parentes, por este Evangelho, por esta palavra de Deus. Sacrificar a própria vida. A Bíblia diz, muitos morreram por causa do Evangelho, porque creram, pregaram o Evangelho, Pedro, Tiago, João, e muitos milhões de crentes morreram porque pregaram o Evangelho. Marcos 8:35, Jesus tinha chamado até
dar a própria vida em prol desse evangelho. Existe promessa aos que sofrem pelo amor do evangelho, 1 Coríntios 9:12. Então existe uma promessa. Se você hoje está pregando o evangelho, vivendo no evangelho, angariando a palavra de Deus através do evangelho, creia, há uma recompensa de Deus para você, né? O que prega outro evangelho além desse, que Cristo morreu, ressuscitou e está vivo e virá buscar a sua igreja, é maldito, é anátema, está lá em Gálatas 1:3. Então vamos pregar esse evangelho que é chamado de evangelho da paz em Efésios 6:15, evangelho de Deus em Romanos 1:1, evangelho de Cristo em 2 Coríntios 2:4, evangelho da graça de Deus, Atos 20:24, evangelho do reino, Mateus 24:14, evangelho da salvação, Efésios 1:13, evangelho glorioso de Jesus Cristo, 2 Coríntios 4:4, ministério do evangelho, 1 Tessalonicenses 2:13 e muitos outros, palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5:19. Esse é o glorioso evangelho. Viva no evangelho, pregue o evangelho é a mensagem que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.